Olá, sejam bem-vindos mais uma vez à TV Eu Amo. Aqui nós trazemos para vocês notícias, informações, entrevistas, tudo aquilo que a gente ama na vida para que a gente possa levar uma vida cada vez melhor. No dia de hoje nós vamos falar sobre saúde e para falar sobre saúde convidamos o enfermeiro Alexandre Nascimento que vai trazer para a gente o aspecto, por exemplo, da saúde, principalmente agora nesse período de pandemia. Bom dia, Alexandre, tudo bem? Bom dia, Gilson. Tudo bom? Bom dia para todos os telespectadores. Alexandre, nós estamos vivendo um momento ímpar na humanidade que é justamente a preocupação excessiva com a saúde. Hoje nós vamos entendendo um pouco mais a preocupação de uma higiene simples como lavar as mãos, manter um distanciamento, de conversar com as pessoas, muitas vezes até distantes, né? Para se preservar um pouco, e por outro lado, um excesso, né? Onde as pessoas vão se enclausurando cada vez mais, vão se fechando, e isso também trazendo consequências. Como é que você vê hoje esse momento que nós estamos vivendo de pandemia? Bom, você falou em relação à questão, né, de lavar as mãos, tudo isso. É um hábito que a gente já tem dentro do hospital, né? A questão de higienização das mãos, lavar a mão de forma correta, uso do álcool gel, uso de máscaras, né? Então, para a gente é uma rotina. Mas essa rotina hospitalar, ela acabou vindo para fora, né? Para fora do hospital. Com essa pandemia, ela trouxe toda essa questão de higienização das mãos, cuidado, distanciamento, o cuidado para não contaminar o outro, né? Então, o que a gente pratica dentro dos hospitais acabou, né, vindo para fora. Uhum. E isso faz com que a população tenha um pouco mais de atenção em relação à questão de infecções, à questão de contaminação, né? A pandemia trouxe muito, levantou muito essa questão, né, de Uhum. higienização, de aglomeração, né? Isso que a gente tem visto bastante, tem falado bastante sobre isso, para que a gente possa disseminar esse vírus, né? Essa Uhum. questão do coronavírus, que é o que está pegando nesse momento, né? E foi interessante, né, Alexandre, porque essa questão, por exemplo, de saúde sempre existiu, não é uma coisa que está aparecendo agora, né? A gente só não dava tanta atenção, não é isso? Exatamente. É que assim, o brasileiro, nós não estamos acostumados com pandemia, né? A pandemia sempre aconteceu. Pelo menos uma vez por ano, acontecia as endemias, né? O que que é endemia? É quando você tem um vírus ou uma bactéria que pega numa uma específica região. Quando esse vírus, essa bactéria, ela sai daquela região, ela começa a passar fronteiras, outros territórios, ela se torna uma pandemia, Uhum. né? E aí, então, é onde a gente está vivendo o momento, né, o momento atual. Mas, por exemplo, durante a pandemia no Brasil, nós tivemos uma endemia, né, uma epidemia de dengue, de sarampo, né, e que acabou não dando tanto a vazão, né, quanto o coronavírus. É uma coisa que você falou interessante agora. Essas endemias, por exemplo, a dengue, sarampo, nós víamos nos anos anteriores, inclusive, uma preocupação grande, inclusive com a dengue, com o H1N1, e hoje a gente não ouve Sim. falar mais nisso. Será que elas acabaram ou elas não estão sendo percebidas também? Estão sendo, digamos assim, trabalhando às sombras, né? Trabalhando escondido. Então, essas doenças continuam tendo, né, o que a gente chama de doença sazonal, que são as doenças que acontecem durante alguns períodos do ano. Então, por exemplo, no verão a gente sabe que a gente tem muito mais infestação de dengue, malária e outras doenças, porque elas são decorrentes da proliferação do mosquito. Já no inverno, outono e inverno, nós temos as doenças respiratórias, né, que vem então H1N1, a influenza e outras doenças respiratórias. Uhum. Elas sempre vão estar aí, mas a única diferença, o que mudou foi que o foco das campanhas mudaram, né? A gente está muito mais focado hoje na questão de prevenção do coronavírus, lavagem das mãos, distanciamento social, vacinação, né? Essa questão de abrir comércio, e a gente acabou esquecendo um pouco de enfatizar as campanhas das outras doenças que estão aí desde há muito tempo. Você é uma pessoa que trabalha com cursos, principalmente na área de enfermagem, né? Você forma Sim. profissionais para o mercado e hoje a gente sabe a necessidade desses profissionais. Eu queria que você falasse um pouquinho como que estão hoje as pessoas que buscam esse curso. As pessoas já vêm mais ou menos preparadas, já têm uma ideia mais ou menos do que elas vão encontrar hoje, principalmente quando eles estão no hospital, né? Principalmente hospital público hoje,
ou as pessoas estão vindo, digamos assim, um pouco aquém do que realmente eles poderiam estar? Bom, a pandemia deu uma mudada na forma de educar, né? A Uhum, gente tinha uma educação presencial e agora um pouco dessa formação durante esses 1 ano e meio, 2 anos, acabou sendo online. Isso fez com que muitos alunos não tivessem a prática que é necessária para o desenvolvimento da sua profissão. uhum. E aí o que a gente tem percebido é a defasagem que os alunos estão saindo das instituições de ensino em relação às práticas e até mesmo a relação do conteúdo, né, da teoria científica, por causa assim, a aula está sendo online, aí toca a campainha, toca não sei o quê, a pessoa distrai, tem filho, Uhum. tem cachorro, a conexão é muito ruim, então elas não conseguem absorver 100% do conteúdo. E aí elas acabam vindo para os cursos, né, para recuperar esse conteúdo que eles não tiveram. Você Então a falou uma gente prepara coisa, ele tanto. você Sim, falou uma coisa interessante. Nós estamos basicamente 2 anos com pandemia. Como é que ficou a formação desses profissionais que têm que estar na linha de frente nesses últimos 2 anos, se eles não poderiam, por exemplo, ter cursos presenciais até agora? o que acontece é o seguinte: o Brasil, nós não tínhamos o hábito de ter a aula online. Uhum, Outros países, né, por exemplo, os Estados Unidos, alguns países da Europa, eles já são acostumados a ter essa questão de aula online, não é? Para a gente, nós tivemos que aprender durante a pandemia. uhum, Então, no decorrer da pandemia, nós tivemos que aprender a nos conectar, a ter um pacote de dados melhor, a estudar em casa, a dividir o espaço com outros. Porque, por exemplo, a pessoa que é casada, o marido está online, os filhos estão online, a mulher está online. Então, assim, todo mundo tem que acabar dividindo esse espaço. uhum, Então, assim, a educação à distância, ela veio meio que forçada na população, uhum. e aí algumas pessoas tiveram uma aceitação e uma adaptação tranquila, outras ainda estão tendo problemas. E isso acaba afetando na educação geral, né? No contexto geral, acaba impactando, né, na prestação de serviço, no conhecimento, na Uhum. formação desses profissionais. Eu achei interessante esse assunto que você está comentando, porque eu fico imaginando, por exemplo, se você está numa linha de guerra, né, numa linha onde está tendo uma batalha, você está tendo um conflito, por exemplo, entre países, você tem que preparar o soldado para ele ir para a guerra. Exatamente. O que aconteceu? Nós temos os funcionários, né, os profissionais que já estavam na linha de frente no início da pandemia. Uhum, Esses profissionais acabaram se infectando e ficando isolados, enfim, né, durante a quarentena, essa coisa toda, aham, e outros profissionais tiveram que ocupar esse local. O grande problema é que esses profissionais eles não foram capacitados para lidar com esse tipo de vírus, com esse tipo de situação onde você tem que trabalhar com equipamentos específicos, com medicações específicas, tratamentos específicos, né? Então isso acabou fazendo com que eles aprendessem ali no dia a dia, uhum, né? Por exemplo, tinha hospitais que tinham UTI, tinham leito, mas não tinham paciente, não tinham funcionários, né? Ou profissionais capacitados para lidar com esse equipamento ou com aquele tipo de paciente grave. uhum, E isso acabou impactando realmente, assim, no acúmulo de leitos, no acúmulo de pacientes internados, na prestação de serviços, né, pelos profissionais de saúde. uhum. Então, você vê que uma coisa leva a outra, né? A Sim. pandemia levou a falta da educação, que levou a falta de profissionais capacitados para atender aí a demanda de pacientes dentro dos hospitais, tanto público quanto privado. Uma demanda que foi muito rápida, né? Não teve muito Muito tempo rápido. para esse preparo, né? Exatamente. Tanto que alguns hospitais contratavam os seus colaboradores, treinavam especificamente para aquele setor e aí colocavam eles dentro daquele setor. E mesmo Uhum, assim, muitos deles acabavam se contaminando por não ter a prática, não ter o hábito, porque o vírus é uma coisa que você não vê, né? uhum, Você sabe que existe, mas você não vê. Então, se você não tiver atenção 100% no que você está fazendo, você acaba se contaminando, né? Isso em entendi. não só na pandemia, isso em qualquer época do hospital, porque a gente tem algumas doenças que a gente precisa isolar o paciente. E se você não tiver atenção máxima no cuidado dele, você pode pegar aquelas doenças e transferir para outros Uhum. pacientes também. E você trabalha com a formação desses profissionais, né, Alexandre? Eu queria que você falasse um Sim. pouquinho
Quem são esses profissionais que hoje procuram os cursos de enfermagem? Bom, geralmente quem procura os cursos de enfermagem são recém-formados, Uhum, principalmente pós-pandemia, profissionais que querem se realocar no mercado de trabalho e são profissionais que trabalhavam, saíram da área da enfermagem e estão querendo voltar. uhum. Então a gente trabalha com cursos de aprimoramento, formação e reciclagem desses profissionais. Então já são pessoas formadas ou estão se formando que vêm buscar um conhecimento, uma atualização, né, um conhecimento maior para poder suprir as necessidades aí que o mercado vem pedindo. Toda profissão a gente sabe que tem um aprendizado contínuo, né? E o que você mostra, pelo que você está me passando, é uma especialização para que esse profissional possa dar continuidade ao seu trabalho, ou retornar ao trabalho muito mais qualificado. Isso agrega muito valor para esse funcionário ou para essa pessoa que está buscando esse curso, não é isso? Sim. A atualização, eu falo na área da saúde, mas eu acredito que a atualização em qualquer área, né, de trabalho é essencial. Porque hoje, no mundo globalizado, onde a tecnologia vem aumentando, né, hoje você dormiu, aquilo está funcionando. Amanhã já não é mais aquilo, já mudou. Uhum, Né? E isso acontece também na área da saúde. Então, hoje em dia, a gente usa tal medicação. Amanhã, essa medicação é comprovada que ela já não tem mais aquela eficácia, já tem uma outra medicação. uhum. Então, se você não se atualiza em equipamentos, medicação, procedimento, técnicas, né, que você precisa realizar, você acaba ficando um profissional desatualizado e você não acaba suprindo as necessidades do mercado. O mercado da área da saúde é uma área que tem sempre tem vaga, né? Sempre tem uma possibilidade de trabalho. O que faltam são profissionais realmente capacitados, atualizados para suprirem as necessidades. Entendi. Principalmente hoje, que a gente tem visto muito a questão da telemedicina, Uhum. né, onde você precisa acessar a tecnologia, você precisa estar conectado, ter uma boa rede, um celular, né, ter um ambiente onde você possa trabalhar. Isso faz com que as pessoas precisem melhorar e elas não acabam não tendo esse retorno aí dentro né, da educação, das suas especializações. Você falou uma coisa interessante, telemedicina. Hoje nós podemos acompanhar até médicos fazendo cirurgias online, onde robôs, por Sim. exemplo, ficam em outros países e são administrados por esses profissionais à distância, né? Como que a tecnologia impactua o trabalho do enfermeiro, que é esse profissional que está lidando todos os dias com vidas? Bom, no caso da telemedicina, o enfermeiro ele atua muito na questão de prevenção e das consultas, né? A gente chama de consultas de enfermagem, Uhum, onde a gente faz a entrevista com o paciente, levanta todas as informações, todos os dados, nós montamos como se fosse um dossiê daquele paciente e uhum. nós encaminhamos para o médico responsável, para que ele possa dar um diagnóstico e um tratamento ideal, né? Então, assim, a questão de fazer exames, a busca ativa do paciente, a resolução do seu problema. Então, Uhum. dentro da telemedicina, o enfermeiro tem esse papel, né, de trazer o paciente, resolver o seu problema, agilizar a sua necessidade, né, dentro do possível, né, que a telemedicina pode proporcionar. Alexandre, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente agora também sobre a questão das informações nessa área de saúde. Nós tivemos ali digamos, uma briga, né, ou grandes disputas em termos de informação, informações que são certas, informações que são erradas, e os próprios profissionais hoje, eles dão mais valor a essa questão do conteúdo do que está sendo passado, de como está sendo divulgada essas informações e até mesmo a sua imagem. Como é que funciona a questão do marketing, por exemplo, na área da saúde? Bom, em relação às informações, né, que as informações corretas ou não corretas, geralmente existem as instituições que regulam as informações, que regulam os protocolos. Uhum, Tudo que a gente faz na área da saúde, ele é protocolar, né? Ele tem o seu protocolo. E esse protocolo geralmente vem do Ministério da Saúde, que reporta à Organização Mundial da Saúde e outras uhum. instituições que são reconhecidas mundialmente, certo? Então, assim, quando a gente fala, né, de informações verdadeiras ou falsas, né, o que a gente chama de fake news, Uhum. isso acaba impactando muito na saúde da população.
Porque muitas pessoas, por mais que a gente tenha internet, a informação esteja muito mais acessível Uhum, hoje em dia, ainda as pessoas não vão buscar a informação de forma correta. uhum, E muitas vezes aquela informação que não é verídica ou aquela informação que não é completa, ela acaba se tornando uma verdade para aquelas pessoas. E uhum. elas acabam propagando essas informações de forma incorreta. Então, por exemplo, teve um período nos Estados Unidos que falaram que se a pessoa tomasse desinfetante ou injetasse desinfetante, matava o coronavírus. E aí aumentou o índice de pessoas internadas nos hospitais por intoxicação por detergente, desinfetantes e produtos de limpeza. Então, assim, aí você fala, poxa, mas isso é tão óbvio, né, que não funciona. Mas para algumas pessoas, isso acaba se tornando verdade, elas acabam praticando, né, esse tipo tendo essas práticas, né? Mas o papel, né, no caso do profissional de saúde é informar da melhor forma possível e de forma correta, né, todas as informações para que a gente possa levar a informação correta para o maior número de pessoas possíveis. A gente vê também, né, que como são informações novas, a gente vê cada país ou cada comunidade ou cada região tentando identificar o problema e tentando achar soluções. E na verdade não existe ainda um consenso da solução real, né? Algumas práticas a gente percebe que já são validadas por esse consenso, mas tem muita coisa nova e muita coisa sendo descoberta ainda, né? O que acontece? Nós estamos aprendendo diariamente no caso do coronavírus, né? Cada dia é uma informação diferente, cada dia a gente vai aprendendo uma coisa diferente. Muitas vezes a prática que nós tínhamos no início da pandemia é uma prática que a gente não tem hoje. E talvez a gente tenha que inventar uma nova prática daqui para frente, Uhum. né? Então, assim, é aquilo que você falou. As informações estão vindo, as informações estão sendo construídas aos poucos, né? E baseado nisso a gente vai montando os nossos protocolos. Então a gente sabia, por exemplo, no início da pandemia, de que era importante isolar os idosos, né? Porque até então o foco da doença eram os idosos, Uhum. e era importante manter a lavagem das mãos e o uso de máscara. Hoje nós já estamos numa outra realidade, né? Nós já temos as vacinas que elas não vieram para curar, elas vieram para ajudar na prevenção, né? E isso a gente vai desenvolvendo ao pouco dos tempos. Então, por exemplo, esse final de semana eu ouvi dizer que já tem aí, já estão desenvolvendo um remédio realmente para curar, né, o coronavírus. Mas isso vai vir com o tempo, né? Então, assim, cada dia nós vamos evoluindo um pouco, é aquele passinho de formiga, né? O trabalho de formiga, cada dia construindo, construindo, até a gente conseguir resolver todo o problema aí da pandemia e de outras doenças que vão vir por aí. Em especial sobre essa doença, a gente vê muitas discussões, né? Prós e contras, há vários tipos de métodos. E uma coisa que eu, pelo menos, eu sinto um pouco de falta é na discussão, por exemplo, do que fortalece o sistema imunológico, principalmente na base alimentar. A gente não está, digamos assim, deixando um pouco algo que parece ser tão assim importante de lado? Sim, a base alimentar, quando a gente fala, né, da questão da base alimentar, manter a imunidade alta, né, a gente chama, né, manter uma boa imunidade, cuidar da saúde, é uma preocupação que sempre houve, né? Se a gente parar para ver todas as doenças que nós já temos aí, todas elas estão muito relacionadas à questão alimentar, no sentido de melhorar a imunidade. Então, por exemplo, se a gente falar do câncer, que é uma doença que tem aí já há muito tempo, né? É muito batido. Olha, tem que ter uma alimentação saudável, né? Tem que evitar a carne, tirar a carne do cardápio, melhorar aí a questão de ingestão de frutas e verduras, né? Então, para cada doença, a gente acaba tendo que direcionar uma alimentação saudável. Uhum. Para o coronavírus não é diferente, né? A gente precisa melhorar a nossa imunidade, claro, mas assim, só melhorando a imunidade a gente consegue diminuir aí a questão como que eu posso A dizer? probabilidade de doenças. Não seria a probabilidade de doenças, mas da proliferação dela, da gravidade da doença. Claro, porque assim, se a pessoa ela é mais debilitada, as consequências da doença são maiores. Uma pessoa já não tão debilitada, com uma alimentação saudável, prática de exercícios, né, uma pessoa que não fuma, não bebe, né, ela, claro que a probabilidade dela passar por essa doença é maior. Entendi. Alexandre, voltando à questão do marketing, por exemplo, eu queria que você dissesse um pouquinho
Como é que está essa questão do profissional para ele se posicionar no mercado, ele mostrar o seu trabalho no mercado? Como é que funciona o marketing, por exemplo, para as pessoas que trabalham na área da saúde? Bom, o marketing na área da saúde, durante muito tempo a gente se escondeu atrás do hospital, né? Então a gente vivia só dentro do mundo hospitalar. Hoje em dia, o profissional de saúde, ele está saindo do hospital e ele está vindo para o mercado de trabalho. Então ele está abrindo consultório, abrindo consultorias, trabalhando como autônomo, né? Então o marketing está sendo um instrumento com que esse profissional está vindo para o mercado de trabalho. Ele está aprendendo uma nova área que ele não tinha antes. Na formação do profissional de saúde, a gente não tem a área de marketing, a gente tem a área administrativa, né? Que a gente aprende um pouco da administração, mas a gente não tem o marketing. E aí é uma coisa que o profissional agora de saúde tem vindo procurar, por quê? Pela falta de conhecimento, pela necessidade do mercado, né? E essa abertura que a gente está tendo na questão, por exemplo, eu volto a falar da telemedicina, né? Onde você pode, dentro da sua casa, você abre um consultório e você atende esse paciente, seja em qualquer parte do Brasil, seja em qualquer parte do mundo. Então, o marketing, hoje em dia, ele é extremamente importante para o profissional de saúde, tanto na questão de educação à saúde, quanto a questão de posicionamento e buscar o seu público específico. Alexandre, o Corém é o órgão que representa a área de enfermeiros aqui no Brasil. Como que ele regulamenta e como que ele vê esse trabalho hoje de exposição da telemedicina? Bom, no caso do Corém, nós temos o respaldo do Corém, né, em relação a consultas, a formação do consultório. O Corém dá esse respaldo legal para a gente. Agora, em relação ao marketing, nós ainda não temos uma regulação, né? Então, o profissional de enfermagem, né, que não teve a formação de marketing, ele acaba buscando outros profissionais, profissional de publicidade, profissional de marketing, para suprir essa necessidade, Uhum. né, de informação, de conteúdo, tudo isso. Mas o Corém, ele dá esse respaldo, né, até onde o enfermeiro pode, como ele pode fazer, né, nós temos todo esse direcionamento que o Corém dá. Mas em relação ao marketing, a gente ainda não tem a formação e nós não temos aí uma regulação, né, uma diretriz para onde a gente precisa seguir. E Que é quais? um meio aí onde as pessoas podem entrar, né? Alexandre, um profissional que hoje esteja interessado em divulgar o seu trabalho e sair, como você disse, de um pouco desse ambiente apenas hospitalar, mas também para se mostrar para o mercado, vendo hoje que é uma necessidade muito grande a gente ter profissionais que sejam especialistas realmente nas suas áreas. Eu queria que você falasse um pouquinho o que esses profissionais podem fazer e como que vocês podem ajudá-los. Bom, o profissional que vem buscar a informação com a gente na sala de consultoria, nós prestamos um serviço onde nós vamos orientá-lo a como alcançar o público que ele quer, ou chegar aonde ele quer. Então, através de consultorias, nós vamos identificar o público dele, direcionar qual é o tipo de campanha que ele vai fazer, qual tipo de informação que ele vai fornecer ao seu público, Uhum. como ele vai lidar e gerenciar as redes sociais, para que ele possa alcançar o público que ele quer, né? Através de estudos, através aí, né, de um levantamento que a gente faz, nós apresentamos todo esse trabalho aí para o nosso cliente e a gente começa direcionando a questão, né, de formação de público, de posicionamento dentro do mercado de trabalho, né, para ele começar a ser reconhecido, ser uma autoridade sobre aquele assunto. E aí a gente começa então ao trabalho de marketing, um trabalho aí de desenvolvimento para esse profissional se posicionar dentro do mercado de trabalho. E existe mercado para todo mundo? Existe, né, o sol, como diz o ditado, né, o sol brilha para todo mundo, né, fica na sombra quem quer. Mercado sempre existe, conteúdo sempre existe. Uma coisa que a gente percebe muito é que as pessoas elas têm muito medo de passar o conteúdo, né? Não, o conteúdo é meu, se você quiser, você que vem atrás. Na verdade, quanto mais conteúdo você puder proporcionar para o seu cliente, mais visibilidade você tem e mais público você atrai, né? E tudo isso a gente trabalha nas nossas consultorias. Então, mercado tem, conteúdo tem, né? A gente trabalha essa questão de formação e gerenciamento aí de conteúdos, né, importantes, relevantes, para os profissionais de saúde, para aquelas pessoas que vêm buscar a consultoria dentro da área da saúde, dentro da área da enfermagem. Muito interessante. Alexandre, a gente agradece a sua participação.
deixamos o convite para que você venha outras vezes fazer aqui conosco essa entrevista, trazer mais conhecimentos aqui para a gente. As pessoas que quiserem procurar o Alexandre, nós vamos colocar aqui no vídeo os dados de contato, o telefone, e-mail de contato. E Alexandre, deixo a palavra para você, para suas considerações finais. Bom, quero agradecer a oportunidade, né, o convite que vocês fizeram aí para poder participar desse programa. Estamos à disposição, né? É sempre um prazer aí poder levar a informação para as pessoas, né, de forma ampla e de forma correta, né? Parabéns aí pelo canal de vocês. Espero estar aí outras vezes participando dos programas. E a pessoa que quiser abrir uma consultoria na área da enfermagem, na área da saúde, assim como o Gilson falou, vai deixar os dados aí. É só entrar em contato que nós retornamos e aí a gente já começa um trabalho, né, de formação aí de novos consultores. Alexandre, muito obrigado. Mais uma vez, a sua participação é sempre muito importante aqui com a gente. Em breve, Alexandre volta para trazer mais informações e conversar conosco ainda mais sobre a saúde. Tá bom? Muito obrigado, gente, mais uma vez. Continue nos assistindo e divulguem, compartilhem, sigam o nosso canal. Um grande abraço e até amanhã.